Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra pode transformar. E aí, gente, beleza? Pedro aqui, começando mais um episódio de Nem Só de Pão. Quero deixar os meus amigos de bancada começarem a se apresentar. Oi, gente, eu sou a Gabi Bertozzi, estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito nervosa também, e espero que esse seja um podcast abençoado. Oi, gente, aqui é o Matheus Moraes. Tô aqui com a família, então não tô muito nervoso, não. Eu acho que eu já joguei pro alto. E agora os nossos convidados. Oi, gente, eu sou a Indiane e tá sendo uma honra participar desse podcast com vocês. Uma experiência nova, mas eu creio que vai ser bênção. Oi, gente, eu sou o Lucas Rodrigues. Também estou muito feliz de estar aqui. Também, assim como a Gabi falou, eu estou muito nervoso, mas vamos lá porque a gente tá aqui em família, né? A gente hoje vai falar sobre conversão, como a gente já tinha deixado programado no último podcast, e trouxemos uma galera boa para falar sobre isso. Eu tenho uma pergunta para fazer. O que vocês acham que é o ato de se converter? O ato de se converter seria a pessoa mudar completamente a rota da vida dela, né? Uma pessoa que estaria indo para o inferno, um caminho mau, ela mudar e escolher, né, andar para o caminho da vida, que essa obra Jesus faz na gente, né? E esse para mim é um ato de se converter. Eu acho que o ato de se converter, o ato da conversão genuína na vida de um cristão, ele vai bem além do que somente o princípio da escolha de você se converter, você se arrepender diante de Deus. Eu acho que também é mudança não só do comportamento, mas sim também da exposição dos seus pecados diante de Deus, para que esses pecados não continuem acontecendo de forma recorrente na sua vida. Então, eu acredito que o ato de se converter ele vai além somente da escolha. Então, ele é a atitude de expor os seus pecados diante da cruz e fazer com que esses pecados, sendo expostos à verdade da palavra de Deus, eles consigam mudar não só o seu coração, mas a sua forma de pensar, a sua forma de agir com as outras pessoas e também entender que a igreja é a família. Você, Matheus? Ser convertido é enxergar o valor que Deus tem. Por exemplo, quando você enxerga o valor que Deus tem, você não consegue voltar a viver mais como você vivia. Porque nada mais daquilo tem valor. Não faz sentido você buscar riquezas ou outras coisas da carne quando você começa a enxergar valor em Deus. Então, eu acho que é um pouco disso tudo que eles já falaram. A conversão, o ato da conversão, assim como a Indy disse, é você mudar a sua trajetória através de colocar a Cristo como o Senhor da sua vida, né? É colocar a Cristo acima de todas as coisas. Amar Ele sobre todas as coisas e assim as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas vivências são mudadas. Eu acho que a conversão, sendo uma obra do Espírito, ela é produzida através da palavra de Deus. Esse ato de conversão, ele vai gerar dentro de nós uma transformação. E essa transformação, isso aí a gente fala com certeza e convicção, que é diária. É diária, porque é a mortificação do homem, né? O nosso bispo, ele costuma dizer que depois que a gente sepulta a velha natureza, tudo que a gente tem que lutar é para não ver mais aquele homem que a gente sepultou e passar a viver em novidade de vida. Porque a gente testemunha sobre isso e testemunha público diante de todas as pessoas, e nisso a gente entra no batismo pelas águas, que é um dos simbolismos públicos de fé, de demonstração de fé, para que a gente entre na família de Deus. Apesar disso acontecer antes, pela obra do Espírito no nosso coração, nos motivando a buscar uma classe de batismo, estudar e buscar entender o porquê nós professamos o que professamos e porquê somos tão convictos disso, para que possamos viver em novidade de vida, demonstrando e produzindo frutos de arrependimento. Então, eu acho que o ato da conversão é um processo diário
uma obra do Espírito que constantemente vai nos mortificando para vivermos uma vida onde Deus seja expressado diariamente. É convergir o caminho, né? É dar meia volta daquele caminho errado, indo para o caminho que Cristo quer de você. E ser batizado não quer dizer que você já é convertido, né? Para ser batizado não é necessariamente preciso ser convertido, mas a pessoa que está sendo convertida, ela tem que se batizar. Em algum momento ela vai querer se batizar, vai se sentir incomodada a ponto de não aguentar mais de ir lá se batizar. Sim, a gente entra num diálogo que o próprio Jesus teve com Nicodemos em João 3, quando ele fala que é necessário que o homem nasça de novo. E isso é um dos relatos mais bonitos que você vai ver no livro de João, porque Nicodemos se choca com aquilo. Era um homem de conhecimento, entendia de muitas coisas, mas quando Jesus chega e confronta ele falando, bom, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E aquele homem fala, mas eu vou ter que entrar pro ventre da minha mãe de novo? Eu, homem velho? Aí Jesus falou, se eu falo das coisas terrenas e vocês não conseguem compreender, quanto mais vocês vão compreender das celestiais. E aquilo choca o coração dele. É muito bonito o relato. Esse diálogo todo em João 3 é um diálogo onde você consegue compreender a obra de salvação. Tanto que em 16, no versículo 16, já vai falar do Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há a possibilidade da gente se converter por nossos atos, nós mesmos, nos converter a Deus, buscar a Deus, ou há algo que anteceda isso? Então, esse ato de conversão é obra exclusiva do Espírito Santo, porque o homem já nasceu no pecado, né? Então, o primeiro ato, assim, a primeira consciência que ele tem, que ele deve ter, é de que ele é um pecador e precisa de um Salvador. Então, a partir do momento que ele toma conhecimento da palavra, ele entende que ele é um pecador, que ele precisa se converter, o Espírito Santo já está trabalhando aí nesse processo. A partir desse processo, o Espírito Santo é quem já está trabalhando. Então, quem gera essa compreensão é o próprio Espírito. É o próprio Espírito. Amém. É graça, né? Isso. Merecida. E assim também como Paulo em Timóteo, ele fala que ele reconhece que ele é o maior pecador. Ele não é somente um pecador, ele não só faz parte daquele grupo de pecadores, mas ele se interpreta como o maior. Então, assim, a gente sempre tem que estar com o pensamento, pelo menos assim, é o que eu levo para minha vida sempre. Dentre todas as outras pessoas, talvez não seja o mesmo pecado, talvez não seja as mesmas atitudes, mas eu tenho que me interpretar como eu sou o pior de todos, então eu tenho que buscar melhorar sempre em todos os quesitos da minha vida. E assim, também Deus, eu vejo no ato dessa conversão que nós passamos, Deus é um Deus que nos respeita muito. Então ele nunca vai fazer aquilo que a gente não pede a ele, que a gente não dá permissão para ele fazer na nossa vida. Então a nossa vida ela tem que ser uma vida de liberdade com Cristo, de verdadeiro relacionamento. Porque uma pessoa, quando ela se casa com a outra, tipo, ela não vai viver uma vida, tipo, eu vou avançar todos os limites, vou quebrar o respeito que eu tenho por essa pessoa para fazer aquilo que eu quero. Então, é uma vida de união, de unidade com Cristo, porque Ele sempre vai conhecer os nossos pensamentos, vai conhecer o nosso coração. Por mais que eu venha para a igreja todos os dias e fale, ó, Deus faz a sua obra em minha vida, mas se o meu coração não estiver aberto para que isso realmente aconteça, eu vou estar vindo aqui e vai virar somente um ritual, algo que só passa de religiosidade. Então, assim, essa fala de Paulo pega muito no meu coração, porque ali naquele momento ele realmente expôs todo aquele pecado que existe nele, porque assim como eu também acredito que o pecado ele só vai ser nutrido, só vai continuar permanecendo em nossas vidas com a nossa permissão, porque
a gente precisa sempre estar com esse sentimento de expor, de confessar os nossos pecados para que essa real conversão aconteça na nossa vida. Porque senão esse pecado ele pode até parar no comportamento, nas atitudes, mas ele vai estar escondido lá e você vai estar só nutrindo ele, e ele pode até se transformar de certa forma em outra atitude que você possa não estar percebendo. Então a conversão é isso, é a liberdade para Deus, como vocês disseram aqui, para Deus agir, para Deus operar, para Deus transformar o nosso coração para que essa real conversão aconteça e que os pecados deixem de habitar em nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos. E é isso, eu acredito que seja isso. A real conversão vem através da permissão do operar do Espírito Santo na nossa vida. Isso que o Lucas falou me fez lembrar muito de Marcos 10, da passagem do jovem rico. O jovem rico, para quem não sabe, perguntou para Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus foi falando os mandamentos e ele falou que já fazia isso tudo desde criança, mas aí Jesus olha para ele, no versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-te uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aqui a gente pode interpretar falando sobre a riqueza em si, dele ser rico e ele não querer vender as coisas por ganância. Mas a ganância virou uma idolatria para ele. Então, com isso, a gente vê que Jesus ele mostrou para o jovem rico que aquilo dali, o que era necessário para ele fazer era ele se libertar da idolatria dele. Ele deu essa oportunidade, ele teve esse encontro com o jovem rico, mas não foi uma escolha do jovem rico seguir a Jesus, abandonar o seu pecado e ter uma conversão, uma verdadeira conversão. Eu gosto do ponto que o Lucas trouxe sobre um relacionamento, porque eu acredito muito nesse processo de conversão genuíno a partir de um relacionamento. E como ele usou de exemplo o casamento, que é um exemplo usado do início ao fim da Bíblia, é bom entender isso com profundidade, porque, de fato, um relacionamento com Cristo, ele tem que ser um casamento. E quando a gente entra num casamento, a gente deixa de deter sobre autonomia de nosso próprio corpo, de nossa própria vida, e o outro passa a ser esse detentor de certa forma, e a gente entra numa unidade. Não é uma questão de propriedade, mas é uma questão de negação de si mesmo em favor do próximo. E é um ato de amor, literalmente, mas é um amor genuíno. Não é aquele amor de paixão que vai ter fim, mas é um amor sacrificial. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente começa a viver uma vida na qual o que eu quero não pode estar longe do que Ele quer para mim. Então, o que Ele quer para mim é mais importante, porque eu prefiro agradar Ele do que me agradar. E nisso eu mortifico o meu eu em favor do que Cristo quer para minha vida. E dentro disso a gente começa a entender o propósito de Deus dentro das nossas vidas. Quando Ele começa a mover a nossa vida em prol do que Ele quer. E nisso a gente entende o processo de conversão, evidenciando todos os frutos que Ele vai gerindo através da nossa vida. Eu queria falar algo em relação ao que a Gabi estava falando aqui sobre a questão do jovem rico, uma questão de idolatria, que ele estava vivendo ali para, ele queria os bens que Jesus poderia proporcionar para ele, sim, mas também queria os bens materiais que continuassem na vida dele. Então, estava em cima do muro, né? Sim, ele não sabia qual que ele gostaria de servir verdadeiramente. Uhum. E ali, quando Jesus fez essa pergunta para ele sobre tudo o que ele deveria fazer, tudo isso. Então, naquele momento ali, foi um momento de decisão, um momento de escolha, assim como nós temos na conversão. É aquele momento que você pode estar em cima do muro, mas tem alguém ali te puxando para um dos lados para fazer você decidir.
Então, como numa passagem que fala em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Nesse caso, a gente também pode atribuir o dinheiro como qualquer outra coisa que possa ser um ídolo, né? Um ídolo na nossa vida. Então, eu acredito que também é isso. A conversão é um assunto bem amplo que pega muitas áreas da nossa vida, mas no final de tudo vai ser sempre questão de escolha. Você vai escolher qual que você vai querer adorar, o que você vai querer deixar de idolatrar e aquilo que Deus vai querer colocar na sua vida. E eu acredito que a vontade de Deus, como o Pedro falou, ela é boa, perfeita e agradável. Isso a gente já ouviu muitas vezes, mas o que a gente às vezes não entende é isso, que não é mais o que eu quero, é o que Deus quer para mim. Eu tenho que saber aceitar isso. Eu acho que quando a pessoa se converte, eu acho que existe um conflito muito grande em relação a isso. Que as pessoas começam a querer viver aquilo que elas sempre almejaram, mas na presença de Deus. Tipo, eu quero aquele carro ali antes de me converter. Aí eu me converto e continuo querendo ele, mas Deus claramente falou que não é. Aí você começa a se questionar, mas poxa Deus, eu sempre quis ter aquele carro ali, pô, o Senhor falou que ia me abençoar, o Senhor falou que ia fazer isso, e eu não tô vendo nada disso acontecer. Mas Deus claramente está mostrando que não é aquilo que Ele quer e é outra coisa. Aí você fala, não, eu não quero aquilo dali para mim. Aí você começa a buscar por si mesmo aquilo que você sempre sonhou, mas você não percebeu que é o seu sonho. Porque você não entregou verdadeiramente sua vida nas mãos de Deus, né? Sim, as suas escolhas não estão sendo regidas pela vontade de Deus, mas sim pela sua própria vontade. Então, você tem que matar o seu eu nessa parte. As vontades, os desejos, até mesmo os seus sonhos. Existe uma canção que às vezes eu vejo as pessoas cantarem que eu fico meio pensativo, que fala assim, abro mão dos meus sonhos, abro mão das promessas, abro mão de tantas outras coisas que falam na letra dessa canção. Será que a gente realmente está com esse desejo de abrir mão disso tudo para viver no centro da vontade de Deus? Eu acho que isso fala muito da diferença do convencido e o convertido, né? Você está convencido que você conhece a Cristo, que você está seguindo a Cristo, mas não se converteu verdadeiramente porque os caminhos estão totalmente opostos. É importante a gente também saber que os pensamentos de Deus para nós são maiores que os nossos, né? Às vezes a gente acha que a gente querendo alguma coisa está de acordo com o que Deus quer pra gente. Não é bem assim, né? Quando a gente tem a vida dirigida por Deus, a gente procura entender qual é a vontade dele para nossa vida e assim a gente vai conseguir se conformar mais, eu acredito, e confiar mais. Agora tocando num assunto bem mais pessoal, que eu acho que todo mundo vai querer ouvir e não estava no script, como sempre eu faço. Manda. Como é que foi o processo de conversão de vocês? Quem quer começar? Sem briga, gente. Tem tempo para todo mundo. Então, o meu processo de conversão, ele começou quando eu já estava aqui na igreja. Eu já frequentava a igreja. Eu comecei... Quantos anos? Minha mãe me trouxe quando eu tinha 1 aninho de idade. Eu já comecei a frequentar a partir dali. E o meu encontro verdadeiro com Cristo foi numa época de um culto de adolescentes. Depois, a partir da pregação da palavra, foi de encontro total comigo. Eu lembro que foi até o pastor Luiz Carlos que estava pregando no dia. E não é costume da nossa igreja fazer apelo, mas no dia ele fez o apelo e eu fui lá na frente e foi ali, a partir dali, o meu processo de conversão. Eu sempre fui na igreja católica. Sempre fui entre aspas, né? Porque eu só ia e acabou por aí. Nem entendi o que estavam falando. Pra ter noção, até hoje eu não lembro de uma pregação que aconteceu lá. Uma única, eu não lembro de uma frase. Então, eu só tava ali existindo. Depois de um tempo eu parei de ir pra igreja, durante o ensino médio. E quando tava chegando no final do ensino médio, eu comecei a ir pra igreja com a Letícia. Que aí a gente começou a ser amigo. A gente virou melhor amigo e acabei indo pra igreja com ela. Aí eu continuei na igreja, isso foi 4 anos atrás.
Eu acho que foi 4 anos atrás. Mas só 2 anos depois que eu já estava na igreja nesse processo aí de aprender o que era, porque eu não sabia nada, nem de Bíblia. Eu acho que eu nunca tinha lido uma Bíblia na minha vida. E aí eu comecei a ler, que começou a cair a ficha de que, não é um livro de história, não é um livro... Não pode ser inventado, porque para um livro desse sobreviver 2000 anos e fazer sentido ainda, não pode ter sido inventado pelo homem. Ele pelo menos deve ter, no mínimo, que ter sido guiado por Deus até aqui, para não sofrer alteração que corrompa o livro. E de 2 anos para cá que começou realmente, que eu comecei a sentir essa conversão, que eu comecei a querer buscar mais, que eu me batizei. Vai fazer 1 ano de batismo em dezembro, e aí teve o retiro desse ano, mas está muito recente ainda, eu sou um recém-nascido. Glória a Deus. Eu não gosto muito daquele termo falar que nasceu berço evangélico, porque não existe berço da marca El Shaddai, né? Mas assim, desde que eu me conheço por gente, minha mãe já frequentava aqui a Nova Vida, sempre vinha aos cultos. Eu achava que não fazia muita diferença eu vir ou não, porque eu dormia a maioria dos cultos, só prestava atenção no louvor. E eu vinha, escutava algumas palavras, escutava alguns louvores e achava que aquilo dali não fazia diferença na minha vida. Assim, eu conseguia crer em Deus, orava, quando tinha alguma necessidade que aparecia na minha vida, eu orava, falava com Deus, mas não existia aquele relacionamento. Só eu falava e eu não escutava nada. Então, assim, quando foi em 2015, eu não falo assim nem por pressão, porque eu fui por pura espontânea vontade, fui e me batizei, mas assim, foi aquele batismo que logo que eu me batizei, eu vinha mais para os cultos, estava um pouco mais animado, mas ainda não existia o relacionamento com Deus, então só eu falava, e quando Deus falava, eu desviava meus ouvidos. E foi passando alguns anos, e quando foi em 2018 ou 2019, não me recordo muito bem, eu saí da Nova Vida, fui congregar em outra igreja com meus pais, e ali eu comecei a criar um pouco mais de relacionamento com Deus, comecei a estudar mais um pouco a palavra de Deus, comecei a me envolver, a querer ajudar, e foi ali que eu pensei estar começando a ter um relacionamento genuíno com Deus, mas do mesmo jeito, eu lendo a palavra dele, escutando a palavra dele, eu não vivia verdadeiramente aquilo que estava sendo pregado ali. Foi um processo muito doloroso, porque no meio disso tudo veio a pandemia. Na pandemia eu também passei por um momento de muita angústia, no qual Deus me levou para conhecer ele no leito. Eu fiquei internado no hospital 12 ou 14 dias, eu não consigo recordar. Depois, quando eu saí do hospital, eu ainda sofri com uma doença que eu tive que fazer um tratamento de 9 meses. Então, foram meses assim que eu vi verdadeiramente Deus pegando tudo aquilo que eu tinha dúvida e mostrando no meu dia a dia. Assim, existe aquele ditado que a pessoa fala que tem que ver para crer. Então, Deus não precisava. Deus, ele não precisa se materializar para dizer que ele é Deus, ele não precisa fazer para dizer que ele é Deus, ele nem sequer precisa de nós, mas por conta da graça e da misericórdia dele sobre as nossas vidas, ele faz isso por nós, por único e exclusivo amor sobre nossas vidas. Então, assim, eu vi o cuidado de Deus na minha vida verdadeiramente todos os dias ao acordar. Porque tinha dias que eu tinha crise de ansiedade, tinha dias que eu pensava que iria deitar e não iria acordar. Então, assim, foram momentos de extrema pressão, entre aspas, mas de extremo arrependimento da minha parte de não ter vivido o relacionamento que Deus sempre estava propondo para a minha vida. Então, assim, foi nesses dias que eu fui entendendo o que é um Deus que é pai, o que é um Deus que é protetor, que é amoroso. Então foi ali que eu saí da igreja onde eu tinha ido congregar e voltei para a Nova Vida. E assim, eu voltei e perguntei a Deus assim, o que eu vou fazer aqui?
O que o Senhor tem para mim aqui? Eu vinha nos cultos da juventude, nos cultos durante a semana, e continuava me perguntando: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou poder... Porque eu voltei com o meu coração tão cheio desse amor que foi derramado sobre a minha vida, que eu queria derramar sobre as outras pessoas. Então, assim, nesse momento eu entendi que quando eu esvaziei todo aquele rancor que eu tinha, todas aquelas dúvidas, foi o momento que Deus me encheu, e ali eu entendi que a conversão é você se esvaziar de si, você deixar toda aquela água suja sair de dentro de você, e a partir do momento que todo aquele amor que Deus... Porque imagina assim, a gente é aquele copinho de café pequenininho, que a gente tá com aquela água suja ali, a gente se acha muito grande, mas eu me interpreto assim: a gente é um copinho de café pequenininho e Deus é aquela garrafona gigantesca de café, e Ele vai e derrama sobre nós aquele café todo de uma vez só. E Ele sempre vai transbordar. Mas a gente tem que ter consciência que a gente é um copinho de café, mas tem vários outros empilhados do nosso lado. Então, quando a gente transborda, a gente enche o que está do lado. Então, foi esse momento que eu entendi que Deus era aquele momento ali que Deus estabeleceu para que eu entendesse que antes, como a Gabi falou, era convencido de que, porque eu sou batizado, não, porque eu vou na igreja, eu faço e aconteço, mas o momento que Deus realmente me converteu daquela pessoa, daquele velho homem que eu era, foi esse, que o amor dele conseguiu entrar dentro de mim. Então, acredito que o meu processo de conversão foi um processo de conversão que muitos falam que foi pela dor, mas também foi com muito amor. Assim, Deus, por mais que Ele nos permita passar por momentos dolorosos, o amor dele no final de tudo vai ser sempre o preenchedor das lacunas que estavam vazias na nossa vida. Ele vai ser o remédio que vai curar as feridas que Ele mesmo permitiu que acontecesse. Na Bíblia mesmo é falado que Deus é um Deus que, com a sua mão, Ele fere, mas Ele também é o mesmo que cura. Então, é isso. Eu acredito que o meu momento de conversão se resume a isso. Foi um momento doloroso, por um momento, né? Graças a Deus que não é algo perpétuo. Mas, assim, o que eu agradeço por ser algo eterno na minha vida é esse amor que eu consegui encontrar em Cristo. Amém. O meu processo é meio parecido com o do Lucas. Eu sempre fui aqui da igreja, da Nova Vida. Ia pro berçário. Não sei se o berço era El Shaddai, não. Mas eu cresci aqui. Aos 12 anos de 2008, 2009, eu me batizei. Porque era a idade mínima de se batizar e foi na onda, entendeu? Não entendia nada, mas me batizei com essa idade. E aí, em 2012, com 16, eu perdi minha mãe. E isso foi uma das coisas principais, hoje vendo que foi uma das coisas principais para minha conversão. Em meio ao luto, eu conheci verdadeiramente Jesus. Sentindo a ausência dela, a minha vida mudando de cabeça para baixo, tanto financeiramente, quanto emocionalmente, quanto o meu relacionamento com meu pai. E eu me vi uma pessoa sozinha e só tinha a Cristo comigo do lado. Lógico, tinham amigos próximos que ajudaram muito, mas eu via muito o cuidado de Cristo através também dessas pessoas. E isso foi um processo de 2 anos, esses 2 anos de luto, conhecendo cada vez mais Jesus e vendo o cuidado dele comigo, vendo quem ele era verdadeiramente, quem ele é, né? Assim foi o meu processo de conversão. Foi em meio à dor, mas com muito amor, como disse o Lucas, com muito cuidado, me sentindo assim, abraçada por Deus mesmo. Foi quando eu realmente me senti filha de Deus e amada por Ele. Aí eu reconheci quem eu sou em Cristo e quem Cristo é na minha vida. Meu processo de conversão, ele é bem, bem peculiar. Como toda a minha vida na igreja é muito peculiar. Chegar aqui, estar aqui na igreja é algo muito diferente.
porque eu não vim de família cristã. Eu sou, acho que um dos únicos na minha família que são cristãos. Mas é interessante como Deus cuida das coisas, porque eu observo a minha vida desde lá de pequeno e consigo encontrar a mão de Deus. Porque quando eu tinha, não sei, uns 5 anos, 6 anos, por aí, eu desde pequeno sempre brinquei na rua, porque eu fui criado em bairro residencial, era mais tranquilo na época. E eu ia na igreja, eu fui muito com os meus amigos. O avô de um amigo nosso levava muita gente numa igreja, que era a Comunidade Internacional de Nilópolis. Fiquei indo um tempo na igreja de Nilópolis. Também fui na Metodista, isso tudo quando criança, em espaços de tempo de 1, 2 anos, de uma igreja para outra. E aí meu irmão mais velho, por par de pai, começou a frequentar a Nova Vida lá na Tertuliano. Ainda era na Tertuliano de Melo. Que foi quando o meu pai começou a ir também. E aí foi quando eu comecei a frequentar lá. Mas nunca entendia muito bem nada, sabe? A igreja pra mim, uma tinha cantina, então era bom pra comer. A outra, o mistério era forte e eu achava muito engraçado, eu rodopiando, falando em língua, eu achava demais. Mas na Nova Vida não tinha isso. Então, quando eu entrei lá, tinha muito mais, era criança e tudo mais. Eu ficava na classe de criança, na época, se não me engano, era Grãos, o nome da classe de crianças. E eu fiquei indo um tempo. Depois disso, eu só voltei a ir na Nova Vida, eu já era adolescente. Eu tinha acabado de perder meu pai. Isso, sei lá, foi em 2009, 2008, não lembro. Eu tinha perdido meu pai. E uma amiga minha começou a me chamar para vir para os adolescentes, para o culto de adolescentes. E logo depois ela me convidou para fazer o curso de batismo. Eu não tinha convicção de nada. Na época eu era uma pessoa bem diferente, sabe? Eu era um roqueirão muito doido. Eu fazia aula de circo, eu era muito perdido. E aí eu comecei a vir com ela, eu fiz as aulas de batismo, me batizei. Mas em tudo isso eu não conhecia Deus. Mesmo tendo passado pelo luto, mesmo tendo passado por muitas coisas diferentes na vida, eu não conhecia Deus. E eu comecei a trabalhar dentro da igreja, servi, né? Aprendi a tocar violão para tocar no louvor dos adolescentes. Aprendi a mexer com câmera, com vídeo para poder servir dentro da igreja. E comecei a trabalhar com... Isso foi mudando a minha percepção das coisas. Fui começando a ter entrosamento com pessoas dentro da igreja. Mudei meu estilo de vida completamente. Mas nada disso foi em prol de Deus. Foi mais em prol de construir relações sociais. E eu vivi dentro desse ambiente por muito tempo, dessa forma, sem conhecer a Deus. E eu só me senti convertido, de fato, tendo convicção do que Deus tinha para minha vida e do que Ele queria que eu fizesse. Se eu não me engano, foi em 2016, num retiro. Isso mesmo, em 2016, num retiro lá em Papucaia. Cara, foi muito engraçado, porque foi só um abraço. E isso eu já estudava teologia, já tinha conhecimento de muita coisa, já sabia o que era calvinismo e arminianismo. Já tinha minha posição declarada. Já era muito cético nos cultos. Por causa disso também. Porque a teologia, quando você estuda sem o auxílio do Espírito Santo, você passa a se tornar um crítico de culto, crítico de pastores, crítico de palavras. E no meio de um culto, a ministração acontecendo muito forte, o Espírito Santo me pegou de uma forma que usou um rapaz que estava lá, e ele me abraçou de uma forma que eu senti que não era ele, era Deus. E naquele momento tudo mudou completamente. Eu já estava na liderança, se não me engano, de mídia da juventude, onde eu fiquei um bom tempo, mas eu entendi o propósito de Deus ter me colocado nessa posição bem forte. E a partir dali, cara,
É o reino de Deus pra frente, pra trás, pro lado. Não tem. Eu posso cambalear pra um lado, posso cambalear pro outro, mas é Deus me sustentando. E eu desfrutei muito do sustento de Deus depois de ter encontrado essa paternidade tão enraizada na minha vida. E esse foi o meu processo de conversão. Muita glória. Muita glória. Do fogo também. Tem uma pergunta aqui que eu acho importante. A conversão é virar completamente a vida de alguém do pecado para Cristo e para a salvação, sendo que o inimigo tenta cada vez mais nos tirar do caminho da salvação. Então, podemos dizer que as lutas espirituais são mais intensas para os novos convertidos? Sim. Também acho que sim. O novo convertido ainda não está com aquela base tão sólida, né? Não está tão aprofundado no conhecimento de Deus. Assim, não que os mais velhos convertidos saibam mais, mas assim, esse momento de adaptação, de mudança, é bem mais complicado. Eu acredito que as lutas são mais intensas por causa disso, nesse sentido, né? Porque nesse momento de transição é mais difícil você saber o que deve fazer ou não, como você deve se portar, e aí você entra naquele conflito e se torna mais difícil. Fazendo um adendo também à pergunta, eu acredito que não só os novos convertidos, mas os convertidos de fato. Também aqueles desde 5 ou 10 anos ou 1 ano. Para mim, eu acho que o tempo nessa questão não é tão relevante assim. Porque eu acredito que... Vamos pensar no exemplo de um guerreiro. O guerreiro, logo que ele chega lá na academia para ser treinado, para tudo isso acontecer, ele chegar à estatura de um guerreiro, para realmente ir na guerra enfrentar um inimigo real, ele está fortificado, ele está treinado. Então, os ataques para ele cair também vão ter que ser intensos. Então, imagina o cara que é novo convertido. Ele está lá na academia, chegou agora, como ela disse, não sabe o que fazer, não sabe como se portar, não sabe a direção que ele deve tomar. Então, de certa forma, ele está fragilizado, porque ele não se fortificou antes. Ele não teve esse tempo de treinamento, de evolução e de transformação do físico dele. Então, assim, um ataque para derrubar ele é muito mais fácil. Você não precisa investir tanto tempo, não precisa pegar coisas mirabolantes para querer atrair a atenção dele para aquilo. Então, eu acho que desde o princípio nós temos que ter esse discernimento, essa direção de que, independente do tempo que você é convertido, independente do tempo que você conhece a Cristo, o inimigo está sempre tentando tramar algo para te derrubar. E assim como Deus te conhece, se você dá legalidade para o diabo agir na sua vida, então ele também vai passar a te conhecer. Ele vai saber os seus pontos fracos, ele vai saber exatamente onde te atacar. Mas se você estiver firmado em Deus e firmado o seu coração naquilo que Deus tem para a sua vida, todos esses ataques, todas essas tentações, tudo que for cair sobre a sua vida, você vai ter um respaldo que é na palavra, você vai ter o Espírito Santo de Deus te direcionando para o que você deve ou não fazer. Então, eu acho que é através do relacionamento, da busca que você tem com Cristo, através da palavra dele, assim como Jesus na tentação lá com o diabo no deserto, Cristo usou somente a palavra para rebater tudo aquilo que o diabo estava oferecendo para ele. Então, eu acho que para a gente estar sempre firme, diante das tentações, diante dos ataques que o inimigo pode fazer contra a nossa vida, é a busca da palavra, que eu acho que é mais do que essencial para que um cristão viva aquilo que Deus tem para a vida dele. Não é somente eu vou escolher viver e vou esperar acontecer. Porque isso aconteceu comigo. No meu processo de conversão, eu dizia que eu queria fazer, mas no final das contas eu não fazia nada e ficava esperando cair do céu. Mas na verdade o que precisava vir de mim era a busca da palavra. Então, a partir do momento que eu comecei a buscar mais da palavra, foi um momento que aquilo que era muito difícil para mim não fazer, ou então aquilo que sempre me atacava e eu me sentia fragilizado, ou então até mesmo caía,
nas tentações que apareciam para mim, era porque eu não tinha essa fortificação que a palavra me trazia. Então, é através desse alimento diário que nós vamos buscando, que vai nos fortificando e fazer com que esses ataques não sejam tão fortes assim para a nossa vida. Intimidade, né? Exatamente. Intimidade com Deus. A intensidade da luta é a mesma, né? Dependendo de... independente de a pessoa ser nova convertida ou ser muito antiga já. Porque só chega de luta pra gente do que Deus permitir. Ele não vai permitir uma luta para afastar um filho, para perder um filho. Por que ele faria isso? Você pode ver isso no exemplo de Jó. No exemplo de Jó. Que ali foi tudo permissão de Deus. Deus conhecia o coração de Jó e por isso que ele permitiu tudo aquilo acontecer com Jó. E naquele momento ali ele também poderia ter uma escolha. Mas ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo por tudo que Deus queria que ele fizesse. Então ele entendia o propósito da vida dele, entendia o que Deus queria para a vida dele e por isso que ele tomou as decisões corretas, que foram as decisões que o levaram para no final de restituir tudo aquilo que ele havia perdido. A gente tem duas posições que a gente pode observar diante do sofrimento de Jó. É a conduta do próprio Jó diante desse sofrimento sendo convertido. Deus permitiu que ele passasse por esse sofrimento e é bom que ficou de exemplo para a gente que cristão que vive a vida em Cristo, ele não é privado de aflições na alma. E Jó foi levado ao limite dentro disso. Então você vê que ele perde tudo, que ele sofre muito e no final das contas ele fala: aprendi. Eu não te conhecia, mas agora eu te conheço de verdade. Porque aquele sofrimento que para nós olhando de fora e até para ele vivendo era algo destruidor, quebrou aquele barro de uma forma que o próprio oleiro conseguiu moldar de uma outra maneira na qual ele conseguisse encontrar quem foi o criador dele. Então ele conseguiu entender que aquele sofrimento, aquela aflição na alma foi muito mais instrutiva, solidificante para a vida dele em Cristo do que ele poderia imaginar. Edificou muito mais do que o que ele perdeu. Sim. Gente, eu queria perguntar aqui para vocês, por que quando a gente evangeliza, não dizemos simplesmente creia no Senhor Jesus e será salvo? Eu acredito que se nós falarmos só creia, fica algo muito vago e muito aberto, porque no final das contas nós podemos crer, mas não vai haver o arrependimento, não vai haver a confissão dos pecados, não vai haver todo aquele processo de conversão que uma palavra que você pode chegar para a pessoa e falar: realmente, você precisa crer em Cristo, mas você também precisa se arrepender. Se não me engano, no capítulo 2 de Atos, eu não vou lembrar o número do versículo agora, assim, exato. Mas no capítulo 2 de Atos ele fala: arrependei-vos dos vossos pecados. Então, nós precisamos ter como principal ferramenta para que a nossa conversão seja feita de forma genuína através do Espírito Santo, o arrependimento. Porque eu acredito que não adianta você crer somente que aquilo dali existe. Eu posso crer que o bispo de algum dia desses aí vai estar na igreja. Mas se eu não acreditar na palavra que está sendo conduzida por ele, ele vai estar aqui na igreja, mas vai ser somente mais uma pessoa comum para mim. E aquilo que ele vai falar vai ser algo comum. E aquilo que a Gabriela vai falar para mim vai ser algo comum. Então, se eu não crer, não me arrepender e tomar essa palavra para o meu coração, isso não vai adiantar de nada. Então, eu acredito que existam sim pessoas que creem em Deus, pessoas que... mas eu sou uma pessoa muito... Tem aquela pessoa que eu sou uma pessoa muito boa, não faço mal para ninguém, e então eu não preciso mudar nada em mim. Mas você não sabe se aquela pessoa tem algum pecado de estimação, como algumas pessoas costumam dizer. Você não sabe se aquela pessoa tem algo que precisa se arrepender. Então, se você chegar para esse tipo de pessoa e falar somente creia em Cristo e você será salvo, você vai estar sendo um belo de um mentiroso. Porque essa pessoa vai estar sendo enganada.
ela vai estar só acreditando que para ir para o céu ela não precisa buscar a santidade. E o que é falado na Bíblia é isso, que nós precisamos ter santidade para nós chegarmos a ver a Cristo, a estar com Cristo naquele grande dia. Fruto de arrependimento também, né? Sim. No final, eu acredito que a conversão é isso. É o fruto do nosso arrependimento que vai gerar os frutos do Espírito Santo. Porque através do batismo, mesmo achando que aquilo dali vai nos trazer uma conversão instantânea, não é assim que funciona. Não. É um processo diário que nós vamos começar a ter através do relacionamento que nós temos com Cristo. E esse relacionamento todos os dias, como já foi muito falado aqui sobre questão de relacionamento e relacionamento, então eu acho que são etapas. Você escolhe a Cristo, você se batiza para que o Espírito Santo entre na sua vida, e a partir do momento que o Espírito Santo entra a conversão. E aí você vai seguindo sua vida com Cristo até o grande dia que Deus te chamar e Ele vai olhar para você, e se Ele não enxergar a santidade, vai dar ruim, meu irmão. Então, eu acredito que é isso. Se você só chegar para a pessoa e falar assim, crê em Cristo, você será salvo, eu acho que é um grande engano para a pessoa. Então, é necessário arrependimento. Pode até acarretar a pessoa ser perdida, ficar mais perdida ainda do que se ganha para o evangelho. Da pessoa acreditar num evangelho que é totalmente diferente da realidade. Que é um evangelho leve. É leve. Quando você entende. Aquela história de só Deus é amor, né? Exatamente. Falar que creia e será salvo. Sim, é verdade. Mas é verdade quando você entende todo o contexto. Todo o fardo que tem que ser carregado. Eu acho que você chegar e falar, crê em Deus e você será salvo, ele te dá... Cara, primeiro ponto. Não se sabe qual Quem tipo é de Deus que ela crê. Nesse contexto. Quem é esse cara aí? Porque a gente tá falando com uma pessoa que não conhece. Ou que conhece só de ouvir falar. No Brasil todo mundo conhece, né? De falar. De falar. Mas todo mundo tem um Deus. E nem sempre é o Deus da Bíblia. Nem sempre é o único Deus soberano. Então, a gente entender esses contextos, nosso bispo Roberto, ele falava que existiam vários deuses. E não no sentido positivo. Ele falou, cada um cria o Deus que quer. E o contexto cristão que a gente observa hoje é o Deus que satisfaz prazeres. Então, a gente tem um Deus que é Papai Noel, tem um Deus que é dono de concessionária porque só quer não dar um carro pra gente, tem um Deus que vai providenciar nosso apartamento, tem um Deus do relacionamento, tem o Deus do relacionamento, do namoro, tem o Deus da idolatria com a minha vassoura que vai varrer e vai espantar tudo de mal da minha vida. Então a gente tá cheio de misticismo dentro do cristianismo moderno, digamos assim. Acaba que a gente inverte os papéis. Sim. A gente enxerga Deus como o nosso mordomo, como o nosso servo. E a gente tem que falar e ele tem que fazer. Eu já, assim, não sendo crítico, mas eu já ouvi muita gente orando assim, Deus, você tem que fazer, tem que acontecer. Eu determino agora. Ainda, tipo assim, fala num tom como se a autoridade do que ele tá falando fosse maior do que a vontade de Deus. Não, eu determino nesse dia, tal hora, fala o segundo, fala como que vai acontecer. Mas só Deus sabe. Nós somos seres humanos e a gente mal sabe o que vai fazer daqui a pouco. A gente não sabe. Eu posso estar aqui na minha cabeça, que eu vou terminar o podcast aqui e vou para minha casa. Mas se Deus fala assim, Lucas, vai em tal lugar, faz tal coisa e fala com tal pessoa, eu vou ter que obedecer. Porque eu tenho que me colocar na posição de servo. Essa é a nossa posição. Não importa se eu estou com um instrumento na mão, não importa se eu estou com um microfone na mão, não importa se eu estou lá em cima e estou lendo a Bíblia para as outras pessoas e estou dizendo palavras bonitas. No final de tudo, eu tenho que entender que o meu maior papel nessa terra é ser servo. Servir não somente a Deus, mas também os meus irmãos. Levando o amor, levando tudo que eu aprendi na palavra de Deus. Então, o que o Pedro falou, assim, eu acho muito bom a gente ressaltar isso para as outras pessoas, principalmente aquelas que estão no processo de conversão, que acima de tudo, não é somente você estar num cargo de exposição na igreja, não é você estar num cargo que você aparece para as pessoas, porque no final de tudo é o secreto.
Quem você é no secreto? Você é a mesma pessoa que é lá em cima? Você busca realmente aquilo que você está falando? Você vive aquilo que você prega todos os dias? Então, eu acredito que o servo, ele não somente pede, mas também ele ouve. Ele não somente busca a direção de Deus, mas ele também entende o porquê da direção de Deus ter sido feita dessa forma que Deus ordenou sobre a vida dele. Então, eu acredito que isso é muito... Além de você reconhecer a paternidade de Deus, você também tem que reconhecer que Ele é o seu Deus. Não é você que é o Deus dele, que você tem que ordenar e Ele tem que fazer. Me lembrou aquela pregação do Caio, aqui na Juventude. Do sim no amém de Deus, né? É verdade. O amém no sim de Deus? Amém do sim de Deus. Isso aí. Confundi. Até hoje, confuso. Mas é bem isso. É importante a gente reconhecer que Jesus é Senhor sobre a nossa vida, né? Não é a gente quem determina nada, não é a gente quem dirige nada. A gente se converte e passa a ter uma vida guiada por Deus, não guiada por nosso próprio entendimento. É o Senhor e pronto, dirigindo a nossa vida, né? Não somos mais nós, mas Cristo vivendo em nós. Sim, eu acho que o filtro que a gente precisa ter em todo evangelismo é a palavra de Deus. E isso precisa estar muito claro pra gente. Por que o novo convertido ele já deveria sair dali do processo de curso de batismo, essas coisas assim, motivado a buscar ler a Bíblia e conhecer ela. Tem que ser um apaixonado pela Bíblia. Por quê? Porque a falta disso conduziu a igreja para o misticismo. Então hoje a gente busca apagar incêndios que foram acesos lá atrás por ignorância. Mas graças a Deus essa geração está sendo levantada para isso. Amém. Para buscar cada vez mais, para entender cada vez mais e compreender a inerrância bíblica. E entender que Deus não se contradiz, mas que essa palavra é o filtro da nossa vida e por ela a gente vai sendo guiado por Deus, ouvindo sempre o caminho que a gente tem que tomar. Então, todo evangelismo deve ser guiado por essa palavra. O evangelho ele é simples, ele é muito simples, mas ele também traz consigo um peso. Só que para você entender o peso que ele traz, você precisa de alguém que te ajude a carregar o fardo. E esse alguém é só Jesus. Então você precisa conhecer quem carrega o fardo com você. Ele fala para você tomar uma cruz e seguir ele. Mas ele fala que aquele que estiver cansado e sobrecarregado, eu o aliviarei. É a gente compreender quem é o Deus da nossa vida e propagá-lo, como o Lucas falou. Enchendo um copinho de café e deixando transbordar, até encher todo mundo. Eu acredito que... Eu acredito não, né? Porque eu já li na palavra. Em Oséias fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, eu sempre tive isso na minha mente, que, tipo, quando eu tô lá adorando a Deus, seja com a minha voz apenas ou com um instrumento em minhas mãos, eu tenho que conhecer primeiro o Deus que eu tô adorando. Porque como que eu vou falar que ele é grandioso se eu não sei nada que ele fez? Como que eu vou falar que ele é o Deus que cura se eu não sei em nenhum momento o que ele fez, que é relatado na palavra, que ele curou pessoas, que ele resgatou pessoas de lugares que estavam perdidas e foram salvas pela palavra dele. Então, eu acredito que esse conhecimento não é somente saber o que está escrito na palavra, porque tem gente que já leu a Bíblia umas 10 mil vezes, se você perguntar o versículo, o cara fala como se fosse uma música. Então, assim, é o conhecimento, mas também o conhecimento do Deus que nós servimos. Tem uma canção que em português se chama Caminho no Deserto, mas eu prefiro a versão em inglês que fala que é o Waymaker, que é o fazedor de caminhos. Eu acredito nesse Deus que é um Deus que não só provê a direção que nós devemos seguir, mas ele também cria caminhos onde não existe. Então, eu costumo pensar que para mim ter esse momento com Deus de entendimento e conhecimento dele, eu tenho que saber o quão grande é o Deus que eu sirvo. Então, o que eu queria falar em relação a isso, do conhecimento, nós temos que buscar intimidade, como a Gabi falou, de uma forma que nós tenhamos convicção do que Deus pode fazer.
Porque tem muita gente que crê em Deus, aí surge uma dificuldade e tenta resolver tudo pelo seu próprio braço. Cara, tu serve um Deus grandão, cara. Eu gosto de falar assim, um Deus grandão. Um Deus que ele é tão grande que ele abriu o mar vermelho pro povo passar. Aí, às vezes, a gente vê algo tão pequeno na nossa frente. Cara, você serve um Deus que abriu o mar. Ele faz infinitamente mais, né? Ele faz infinitamente mais nas nossas vidas todos os dias. Talvez eu tenha vindo da minha casa para cá e Deus tenha me livrado de diversas coisas. E eu não vi nada. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que crer que Ele fez isso. Eu tenho que ter convicção de que a cada momento da minha vida eu tenho sido direcionado e guardado por esse Deus, que é um Deus enorme, um Deus gigante, imensurável. Então, eu acredito que esse conhecimento vem também num convencimento e também na criação dessa convicção de que o meu Deus é o Deus do impossível. Eu acho assim que esse é um dos maiores termos que nós podemos associar a Deus. É um Deus que ele pode pegar o impossível e se tornar possível. O impossível, que é o impossível humano, para Deus é nada. Então, esse conhecimento é conhecer e ter convicção de que o Deus que eu sirvo é o Deus que ele é capaz de mudar a vida da Gabi, mudar a vida do Pedro, a vida do Mateus e da Indiane. E também a do Lucas. É o Deus que ele se preocupou tanto com a nossa salvação, se preocupou tanto com a nossa adoção, porque nós éramos órfãos e agora nós somos filhos. E ele deu o seu único filho para nos salvar. A gente tem que ter essa convicção e através da palavra que a gente vai, através dos textos bíblicos, que nós vamos entender quão grande é esse Deus e quão amoroso ele é. É um amor que nos constrange, né? À medida que a gente vai conhecendo e recebendo desse amor, a gente, como você disse, a gente vai querer passar para outras pessoas, a gente vai ter compaixão com o próximo também, porque tem pessoas, né, que não conseguem buscar, não conseguem orar, não conseguem ler a Bíblia, na verdade. Então, a gente conhecendo que nós somos pequenos, Deus é grande, a gente pode ajudar outras pessoas também a conhecer essa infinitude desse amor e a gente caminha assim, né? Como a partir da conversão nós podemos evidenciar esse processo? Como a gente consegue mostrar com os nossos atos, com a nossa conduta, a obra que Cristo fez em nós? Porque se nós somos cartas vivas, devemos dar testemunho daquilo que Cristo fez em nós. Bom, primeiro, eu acho que é evidenciado na nossa mudança de comportamento. Como Paulo fala, e até me surpreendi quando vi isso, que é uma classificação dada por Paulo, né? Pelo próprio Paulo, nos dons do Espírito. Ele classifica em diversas coisas, apesar de ser tudo originado do amor. Então, um dos primeiros sinais que a gente está sendo convertido por Deus, que Ele está nos mostrando a sua glória, que agora nós não somos mais cegos e ignorantes em relação a isso, é que nós mudamos. E não tem uma pessoa no mundo que não tem pelo menos uma coisa para mudar nela mesma. Ninguém é perfeito e sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Então, eu acredito que tudo que Deus faz nas nossas vidas, para ele ser muito bem evidenciado, ele acontece no coletivo, na mesa, por assim dizer. Porque muitas das vezes nós vamos ter uma visão de que aquilo que Deus faz nas nossas vidas é apenas e exclusivamente para o nosso bem. É apenas feito para que isso nos traga algum benefício. Eu acredito que, como nós vivemos em família, na igreja, tudo que Deus faz nas nossas vidas sempre vai ser para que isso agregue de alguma forma na vida das outras pessoas. E através da convivência, através do que você tem para agregar na vida das outras pessoas, é que isso vai ser evidenciado na sua vida. É através dessa convivência, é através desse partilhar do alimento, que no nosso caso é a palavra, através do testemunho, como Pedro disse no início. Então, eu acredito que a melhor forma de evidenciar isso é você viver uma vida
em prol de viver no coletivo, uma vida que vive em prol de agregar na vida do seu irmão, é uma vida que vive em prol de mostrar realmente como que é o amor de Cristo. Eu costumo dizer com a Thalita, que é minha namorada, eu falo assim, por mim mesmo, eu não sei como te amar, eu não sei como demonstrar esse amor de uma forma efetiva que você olhe para mim e enxergue Cristo. Eu sozinho. Mas quando eu coloco isso diante de Deus e peço para que Ele me mostre a forma que Ele te ama, eu consigo entender a profundidade desse amor e consigo também entender o quão intenso e quão compassivo eu tenho que ser. Então, eu acredito que quando nós entendemos isso, como o amor de Deus ele é generoso, como o amor de Deus ele é bondoso, mas também é aquele amor que, quando é preciso, ele exorta o seu irmão. Porque isso também é um fato que eu tenho pensado muito nesses últimos tempos, que se eu amo meu irmão e eu vejo ele em pecado, e eu, como eu disse, eu amo ele, e Deus também faz o mesmo comigo, esse amor ele precisa ser, de certa forma, uma ferramenta que vai construir uma vida com Cristo na vida do meu irmão. Então, a partir do momento que eu pego esse amor e começo a derramar na vida do meu irmão, é que eu começo a evidenciar se realmente é um amor que parte do meu coração ou se é um amor que parte de Deus. E assim também como na Bíblia é muito falado e relacionado com esse relacionamento de um casamento, você vai perceber que um casamento que ele realmente está pautado, está debaixo da palavra de Deus, ele vai ter isso. Ele vai ter um amor que não vem nem do marido nem da esposa, mas sim um amor que vem de Cristo sobre a vida dos dois e que eles começam a viver uma vida de companheirismo, uma vida de cumplicidade, porque Deus é assim com a sua noiva. Deus ama de uma forma incondicional. Deus ama de uma forma em que Ele vê as necessidades e supre. Você pode ver na Bíblia, em diversos relatos da Bíblia, que fala que os pássaros eles não precisam buscar o alimento, porque Deus já está ali provendo tudo. Então, através desse amor que eu tenho com o meu irmão, é o amor que vem de Cristo, que eu começo a evidenciar toda essa transformação que Deus faz nas nossas vidas através das obras e dos frutos do Espírito Santo. Então, para mim, eu acredito que seja isso. É a revelação do amor de Deus nas nossas vidas, sendo revelada no coletivo e que começa a agregar na vida das outras pessoas, e isso se torna um ciclo. Você derrama, Deus derrama amor sobre mim e eu derramo o meu amor que Deus derramou sobre a minha vida na vida do meu irmão. É o copinho transbordando. É o copinho transbordando. Já pode casar. Em Gálatas 5 fala sobre isso, que toda lei se cumpre em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E logo depois ele vem falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aí, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esses frutos não são só para si mesmo, são para o outro. Você agindo de acordo com esses frutos do Espírito, transbordando esses frutos, transbordando o copinho, você está amando o seu próximo. E ele continua falando assim, e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, você mata o seu eu, você se crucifica e aí você para de agir pela sua própria vontade. E aí sim vai seguindo com os frutos do Espírito e com a vontade de Cristo na sua vida. Porque viver em sociedade já é um plano de Deus. Nós não fomos criados, até mesmo Adão estava sozinho. Eu acredito que assim... existe uma frase que eu escutei que fala assim, ninguém é feliz sozinho. Adão estava lá, mas estava sozinho. Sabe, o ser manso, eu vou ser manso com quem? Se eu não tenho ninguém. Eu vou ser feliz com quem? Você tem que ser paciente, eu vou ser paciente com quem? Longânimo. Então assim, tudo que nós buscamos em Cristo é para viver em sociedade. Viver bem com nossos irmãos. Além de você estar vivendo uma vida
com Cristo no seu secreto, você também tem que saber viver em sociedade. Eu tô falando isso, mas eu tô falando muito isso para mim também, porque eu já fui uma pessoa muito tímida, muito fechada, e eu tinha medo, eu tinha receio de falar com as pessoas e as pessoas não gostarem da forma que eu era. Mas a partir do momento que você tem Cristo em si e você dá lugar para Ele viver na sua vida, você para de se importar com o que as outras pessoas vão pensar sobre você. Você só se importa com que elas vejam Cristo em você. Você pode ser um cara que seja muito espalhafatoso. Pô, aí chega outra pessoa ali, o cara é mais quieto. Aí chega outra pessoa, a pessoa é mais triste e fica no cantinho dela também. Aí você acha que você é melhor do que essas outras pessoas, mas talvez esse cara, ele tá demonstrando através das atitudes dele que Cristo está na vida dele. Então eu acredito que cada um tem sua personalidade. Deus, como eu disse no início, Deus é um Deus que ele nos respeita de uma forma tão grande que ao nos convertermos, ele não simplesmente tira quem nós somos, ele não apaga o que a Gabriela é, ela não apaga o que o Pedro é, e ele vai, através do que nós somos, ele vai pegando e vai transformando. Aí começa o testemunho a ser criado. Porque não adianta nada você pegar o Pedro, por exemplo, no início da vida dele, era um cara, que gostava de rock, todas essas outras coisas. Aí eu pego o Pedro, tiro tudo que faz ele ser o Pedro e coloco um cara santo, que não tem nenhum pecado. As outras pessoas vão olhar, legal, maneiro. O Pedro é assim, pronto, acabou. Mas a essência de tudo é pegar aquilo que uma vez foi vamos mudar a palavra. Uma pessoa que ela já foi habitação do pecado. Você pega alguém que foi habitação do pecado, um vaso que era cheio de água suja, você joga essa água suja para fora e as outras pessoas que estão ao redor, elas nos observam. Então elas vão ver a mudança das nossas atitudes, as mudanças no nosso comportamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir com o nosso próximo, e elas vão começar a ver um testemunho sendo criado. Porque além do testemunho que ele é falado em cima de um púlpito, ele também existe o testemunho que é vivido. É o proceder na vida da pessoa. Então, através disso, as outras pessoas vão ver a essência do trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Que eles vão enxergar o Lucas, mas o Lucas com Cristo. Eles vão enxergar o Pedro com Cristo, o Mateus com Cristo, a Indiane com Cristo. Então, a essência disso tudo é pegar aquilo que uma vez foi habitação do pecado, que no caso somos nós, e transformar aquilo que é habitação do Espírito Santo, para que as outras pessoas se convençam através do nosso testemunho. Não só através das nossas palavras, mas através do nosso proceder. O Espírito Santo através de nós, né? Exatamente. Amém. E essa personalidade foi Deus quem colocou na gente, né? A gente às vezes dá muito ouvido ao que os outros dizem e tal. Eu também tenho passado por esse processo, eu também sou muito tímida. Tenho passado por esse processo de conhecer quem eu sou em Deus, para que aí eu possa me manifestar da forma que eu nasci, da forma que Deus escolheu que eu seja, entendeu? E a partir do momento que a gente vai conhecendo e tendo relacionamento com Cristo, tendo intimidade com Ele, a gente também começa a precisar do outro. Às vezes eu também já fui muito individualista. As pessoas julgavam e tal, o meu jeito e tudo, mas a partir do momento que eu conheci mais a Cristo, eu entendi que eu também preciso das pessoas. Não tem por que eu ficar isolada. As pessoas, algumas parcelas de pessoas diziam isso, então todas as outras pessoas devem achar isso também. E muitas das vezes não é isso. Se Deus te deu uma personalidade, você pode aperfeiçoar ela em Cristo. Você pode crescer a partir disso em Cristo. E se você for dar ouvidos a qualquer tipo de pessoa, isso pode te diminuir, pode te fazer retroceder na fé. Então, o importante é a gente conhecer a Cristo, saber o que Ele diz sobre nós. E aí você vai conseguir ter um relacionamento com outras pessoas, você vai conseguir amar outras pessoas. E a gente vê a evidência da conversão também na gente quando a gente sabe amar aqueles que nos perseguem ou nos machucam. A gente sabe perdoar, a gente sabe, mesmo assim, amar, né, essas pessoas. Lá em Gênesis ele vai falar, né, que não é bom que o homem ande só. Isso. E no Novo Testamento a gente vai ter Efésios,
que vai mostrar todo aquele processo da obra redentora de Cristo, na conversão, que tirou as pessoas do reino, do império das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor, converteu ímpios e justos, gentios e judeus foram convertidos, e nisso foi criada a família de Deus, e o Espírito Santo habita nessa edificação. E aí depois lá em 1 Pedro, 2 Pedro, se eu não me engano, vai falar que nós somos pedras vivas e que essas pedras vivas colocadas numa edificação formam a igreja, que é a habitação do Espírito de Deus. E isso tudo vai nos mostrar que a gente precisa viver unidos. Lá em Atos 2 a gente vai ver o princípio da igreja lá com Pedro, e vai mostrar que era uma unidade tão grande. O problema que o outro tinha era o meu problema. O que eu tinha não era meu, era de todos, e todos se comunicavam e todos se partilhavam tudo que tinham e viviam em unidade. E é interessante que ele vai falar: ia dia após dia sendo acrescentado aqueles que iam sendo salvos. Porque isso é a igreja. Gera identificação, né? Exatamente. Porque a nossa personalidade, ela não pode ser empecilho para vivermos em comunidade. Isso. Pelo contrário, nós fomos redimidos. E sendo redimidos, tudo em nós que nos afasta de ter uma vida em comunidade não é alguma coisa que foi gerada em Deus. Verdade. Pelo contrário, a gente precisa entender como aquilo vai funcionar. É claro que você pode ser tímido, é claro, eu fui sempre muito tímido, hoje em dia sou menos, mas isso tudo não nos atrapalha de estar em comunidade. Isso. No momento que a gente entende que a gente vive em família, toda essa timidez, tudo isso é convergido em amor, e a gente entende que a gente pode contar com o outro, falar com o outro, ter essa liberdade de viver tranquilo, de falar: gente, hoje eu não estou bem, ou eu estou muito bem, mas se você não está bem, vamos entender por que não tá funcionando, vamos compartilhar. E é lançar uns sobre os outros esse fardo, é lançar uns sobre os outros a alegria de estar vivendo em Cristo, porque isso vai fazendo a roda girar de uma forma que todos são edificados, todos choram com os outros, todos crescem juntos em conhecimento, na palavra, e vão vivendo em unidade. E isso tinha muito na igreja de Atos. Por que eu fico, às vezes, muito com o pé atrás com a questão de avivamento? Porque a galera pensa que o avivamento é uma coisa muito mirabolante, que vai ser tipo estrondoso, que tudo vai acontecer. Não. Todos os avivamentos eram pessoas unidas, vivendo aquilo que aconteceu em Atos. Em Atos eu não consigo acreditar e visualizar que aquelas 5.000 pessoas falando em línguas fosse algo, se fosse um festival gigante onde todo mundo está unido e balançando as coisas, falando: meu Deus, é isso. Não é. Eu não consigo visualizar dessa forma. Mas eu consigo ver uma igreja apaixonada, ver pessoas unidas. Exato. Apaixonados pelo evangelho, apaixonados por quem Deus é na vida deles, entendendo que Deus está movendo eles num propósito em prol do reino de Deus. Isso é um avivamento, porque isso, em longo prazo, impacta uma comunidade. E a gente vai ver isso na história da igreja. Todos os avivamentos tiveram impacto na comunidade que eles viviam. Não era só na igreja, não era só no nosso meio. Era impacto na sociedade, era impacto na política, era impacto no bairro que eles viviam. Isso tem que ser gerado dentro da igreja. A gente precisa entender que nós somos cristãos, mas vivemos uma vida pública. E essa vida pública de fé precisa manifestar o amor que Deus imputou a nós. Não pode ser limitante. Não podemos ficar aqui trancados na igreja achando que o nosso impacto se limita aqui. É muito bonito, é muito bom que a gente ande junto aqui, tudo fica aflorado e fala: meu Deus, aqui é o paraíso, eu não posso sair daqui porque aqui todo mundo professa a mesma fé, fala a mesma língua. Mas a nossa linguagem lá fora também conta muito, porque a gente foi chamado para ir pregar o evangelho a toda criatura. Esse foi o grande comissionamento. Ele não falou isso para um pastor. Ele falou para todos: vão e preguem o evangelho a toda criatura.
Então, a gente não pode limitar isso de forma alguma. E como é que eu vou fazer isso? Eu sou tímido. Como é que eu vou fazer isso? Eu vivo num ambiente onde não posso falar sobre o evangelho, então viva. Se não fala com a boca, testemunhe como você mesmo é. Você é carta viva. E sendo carta viva, a sua conduta importa. O seu falar importa. As suas atitudes importam. Porque isso dá testemunho daquilo que Deus fez sobre a sua vida. Essa é uma obra da redenção, essa é a obra de conversão. E é assim que a gente precisa entender como viver. Sim, as pessoas notam muito em mim, por exemplo, eu sou bem calma e tal, mas isso também eu acredito que é evidência do Espírito Santo, porque, nossa, tanto que eu vejo de gente falando que não tá em paz, não consegue dormir, toma remédio para dormir, tá com ansiedade, tá desesperado, enfim. E nesse momento eu consigo, mesmo com a minha timidez, mesmo não falando tanto, assim, eu consigo ali, nessa oportunidade, sabe, falar do amor de Jesus e tal. E é isso, o convertido, ele precisa evidenciar Cristo, ele precisa ter o fruto do Espírito Santo. E a gente só vai conseguir buscando mesmo, tendo intimidade com Deus, orando, jejuando, deixando de lado tudo aquilo que atrapalha para conseguir proclamar o reino de Deus por aí. Amém. A gente está caminhando para o final e acho que é legal a gente já ir para as considerações finais desse episódio, né? Foi muito bom estar aqui com todo mundo. Eu acredito que a gente pôde esmiuçar muito o assunto sobre conversão, apesar de saber que é um assunto tão grande que num episódio não vai ser suficiente. Mas, cara, todos os exemplos, todos os testemunhos, acho que tudo isso vai ser muito edificante para quem está ouvindo. Para mim já foi. Eu acredito muito que esse episódio já marcou, sabe? Fico muito feliz de ter essa mesa aqui. O que vocês acharam desse episódio? Espero também que tenha sido esclarecedor, para tirar dúvida que muitas vezes a gente tem e nem percebe, nem sabe que tem. Às vezes a gente tem algum conceito errado sobre algo que pode ter sido esclarecido aqui. Eu espero que tudo que foi falado aqui nesse podcast, ele tenha sido não só para esclarecer, mas também para reafirmar para aquelas pessoas que talvez tenham deixado com que o tempo passasse e essas verdades se tornassem algo enterrado em seus corações, porque eu acredito que às vezes a gente nem precisa aprender muita coisa nova. Às vezes a gente só precisa reafirmar aquilo que a gente já sabe. E é isso que o Evangelho tem feito na minha vida todos os dias, que é pegar tudo aquilo que Deus já colocou no meu coração e reafirmar dia após dia. E eu espero que possa haver essa reafirmação do amor de Deus na vida dessas pessoas e de todo o sacrifício que Ele fez para que nós possamos ser salvos. Amém. Eu espero que tenha sido muito edificante esse momento aqui para vocês que estão ouvindo. Que a sede pelo Senhor aumente cada vez mais e que a gente continue servindo ao Senhor de todo o nosso coração, não apenas lendo a palavra, mas guardando ela no coração para que a gente possa manifestar o amor de Deus através da nossa vida. Eu espero que esse podcast não tenha sido somente a gente falando. Esse podcast, na verdade, tenha sido o Espírito Santo através de nós. E que todos que ouvirem ele entendam que o processo de conversão é um processo de perseverança. Ele vem através somente do Espírito Santo, através da graça merecedora, que não é através de nós e das nossas escolhas, mas sim através de Cristo e o Espírito Santo dele em nós, e que ele inclui o arrependimento de pecados, a convergência de caminhos, o fato de sermos batizados e recebermos o Espírito Santo e os frutos do Espírito em nossas vidas. É isso. Para o próximo episódio, galera, já se preparem, que provavelmente a gente vai ter um convidado muito especial. Nós vamos falar sobre salvação, então já fiquem ligados que tem muito a ver e muita coisa que a gente já falou nesse episódio provavelmente vai estar no próximo, mas a gente vai ter um outro olhar e um olhar bem mais preciso em esmiuçar a palavra de Deus com um toque descontraído que a gente sempre traz pro episódio. Então foi muito legal esse episódio e até o próximo.
Falou!